E aí, gente profunda, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu, Luiz Mourão e... Patrícia Cândido. E aí, gente profunda, sejam bem-vindos nesta trilha, nessa sequência de vídeos que a gente vai fazer. Nós vamos falar de fenômenos que acontecem na humanidade que muitas pessoas têm dúvida. Então são muitos assuntos polêmicos, mas a gente tem um posicionamento aqui para te mostrar, sempre com viés científico e espiritual. E no vídeo de hoje a gente vai falar o que acontece com o espírito na cremação. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a cremação na visão espiritual. Será que o espírito sofre no processo de cremação? Ele sofre, Paty? Depende. Depende, né? Depende de algumas variáveis, né? De como a cremação está sendo feita, né? Se a pessoa desencarnou, ela faleceu, e a cremação foi realizada depois, esperou um período, a família se despediu, rezou, né? É uma coisa. A pessoa morrer durante a cremação, numa explosão, num incêndio, é outra bem diferente, né? Porque a pessoa não estava pronta para morrer, né? Ela não estava pronta para se despedir do mundo, né? Quando é um acidente. Agora, quando é um processo de cremação que acontece depois que a pessoa já desencarnou, né? Tem um período, depois a gente vai falar desse período que tem que esperar, aí o processo é diferente. E também depende do nível de apego que a pessoa tinha ao corpo físico dela. Ou a matéria também como um todo, Ou né? a matéria como um todo. O que acontece, pessoal, é que a gente tem que entender é que o corpo físico, esse que a gente está vivendo, ele não é seu. Você sabia? Sabia que o corpo não é seu? Sim. Você sabia, né? Sim. Você sabia? Você sabia que o seu corpo físico, onde você está habitando, que você acha que é você, que a sua idade, que você se reconhece, ele não é seu? Tampouco ele tem a imagem da sua verdadeira identidade. Esse corpo físico que a gente tem, ele é feito sob medida para que a gente consiga passar por todos os aprendizados que a gente concordou, acordou e passar por todos os testes, as provas, e não vou falar provações, todos os testes e desafios que a gente precisa para poder elevar e transmutar as nossas inferioridades. Eu costumo dizer que o corpo físico é um carro alugado, né? É um uniforme. Mas como a gente só pode alugar um durante um período, né, de vida aqui na Terra, tem que cuidar bem dele, né? Para que ele viva bem. Então, mesmo não sendo seu, a gente precisa cuidar bem dele, ter amor por ele, porque ele é o veículo que transporta a nossa alma para lá e para cá. Isso. Né? Então, a minha alma quer dar um pulo lá nos Estados Unidos, eu vou precisar do meu corpo para ir até lá. Isso. Né? Ela só vai sozinha se você morrer, se você desencarnar. Né? Então, o corpo, ele é um veículo para realizar a nossa missão de alma aqui na Terra e para a gente ter uma experiência material aqui. Então, ele é muito importante, mas ele não é o motorista. Ele é o veículo. Quem dirige o veículo é o motorista é a nossa alma, né? Então ela é quem dirige o corpo físico, ela que dá os comandos, né? É ela que mostra a direção que o corpo físico tem que seguir. Isso aí, então da mesma maneira que o motorista, ele tem lá o volante, o câmbio automático ou não, tem o pedal de acelerador, freio, embreagem, GPS também. O espírito, ele está governando, ou pelo menos deveria governar, né, no mundo ideal, todas as decisões de forma assertiva, consciente, mirando na espiritualidade, com concentração no eu superior, conectado com a supraconsciência. E mesmo quando isso não acontece, nunca é o corpo sozinho, né, tendo a iniciativa do movimento. O que acontece é como é que a gente, através do espírito, a gente controla o corpo físico que está na matéria. A princípio, são duas dimensões completamente diferentes, só que através de uma ferramenta, de um mecanismo que você já deve ter ouvido, que é fio de prata, o espírito consegue manifestar no corpo físico a vontade, né, do extrafísico. Então o extrafísico é como se fosse, como é que chama, um titeleiro, um mestre titeleiro que tem marionete. Então não tem aquele fiozinho, é como se fosse aquilo. Só que cada fio é um controle que o motorista dá no carro. Mexe um fiozinho aqui, é pisando no acelerador. Mexe outro fiozinho ali, é ajustando o volante, né, setando o GPS ali. Passa uma marcha. Então o espírito controla o corpo físico através desse fio de prata, que né, é a representação do espírito encarnado. Quando o espírito desencarna, esse fio ele é cortado, ele é rompido, o espírito volta para a dimensão espiritual, extrafísica. Ele não tem mais uma ligação física com o corpo físico. E o corpo físico fica aqui na Terra. Então é como se o motorista tivesse saído do carro. Simples assim. É como se você tivesse aquele cabo do acelerador no motor, você corta aquele cabo ali, o carro não anda. Você pode até pisar no acelerador, pedal, só que o motor não acelera. É mais ou menos assim. Então é como
se o motorista tivesse abandonado o carro, né? Basicamente é isso. Quando o espírito se desliga do corpo físico, quando ele vai embora, né? Então é muito importante entender esses conceitos. Eu sei que para muitos de vocês são conceitos básicos, né? Mas o fio de prata, que também é conhecido como cordão de prata, antakarana ou sutratma, ele é o nosso elo de ligação com o divino também, né? Não é só o fio que liga o corpo físico ao corpo espiritual, mas também é o fio que nos liga à divindade. Então nós estamos aqui, né, vivendo a nossa vida, só que a gente está conectado a uma tomada. O secador de cabelo não funciona se eu não conectar ele na tomada. O liquidificador não funciona se eu não conectar ele na tomada. Que nem a luzinha de Natal, né? Tem uma fonte, né, elétrica ali, cada luzinha é uma pessoa. Exatamente. Então, nós somos conectados a uma fonte. E esse fio, que tem tantos nomes, em tantas filosofias diferentes, ele nos conecta ao eu divino, à fonte criadora, ao grande criador. Então, nós somos todos conectados ao grande criador pelo cordão de prata. Isso aí, tanto é que a gente tem aqui uma oração da Nova Era que a gente sempre repete, né, parte que é a grande invocação da paz, que logo no comecinho ela já fala assim, do ponto de luz da mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, que a luz permaneça na terra. Da onde, por onde, através do que vai fluir essa luz? Pelo fio de prata, pelo cordão de prata, pelo sutratma. Então são esses elementos, né, que fazem a gente, através dessa ferramenta do sutratma, a gente ligar o mundo extrafísico com o mundo físico. Porém, olha o que acontece quando a gente faz esse rompimento numa hora indevida. Suicídio, ou então uma passagem para o plano extrafísico, ou seja, uma morte inconsciente, uma morte sendo feita em gotas, né? Pessoas que fumam, alcoólatras, esportistas radicais, pessoas que colocam o corpo físico em risco constante, né? São doses homeopáticas de algo que pode fazer mal para o corpo físico, que se isso dá errado, né, no caso do esportista, mas em caso de fumante, pessoas viciadas, né, isso geralmente acontece, a gente danificar o corpo físico de uma forma mais acelerada por um descontrole, né, do espírito para com o corpo. Então, descontrole emocional também. Uma consciência que não está esclarecida, mesmo uma pessoa que não tem conhecimento da espiritualidade, ela tem um espírito em evolução governando um corpo. Então, quando ela faz opções, né, através de bebida, vícios, jogos, sexo, para passar uma vida mais acelerada, em detrimento do corpo físico dela, isso parceladamente tá sendo acumulada como um suicídio inconsciente ou um suicídio em gotas. A pessoa está fazendo isso dia após dia, né, e está sujeitando o corpo físico dela a condições negativas. E isso faz com que a maioria dos espíritos não saia dos corpos de uma forma leve, né? Até porque ninguém quer morrer. Sim, né? As pessoas são apegadas. Como diz aquela musiquinha, né? Por mais que a vida seja errada, ninguém quer a morte, né? Ninguém quer, ninguém deseja. Mas chega uma hora que a gente precisa ir, né? Que deu o tempo e a gente precisa ir. Então, o legal é você tentar se preparar para esse momento, né? Para que, se tiver que ir, que vá de boas, né? Que vá numa boa, de uma forma leve. Se acontecer, aconteceu. Você precisa ir, né? O Bruno sempre fala, né? Se você vê um túnel bem iluminado, vai. Porque se for sonho, tu vai acordar, né? E se tu morreu, tu não perde o trem. Porque às vezes perder um trem desse, parece mineiro falando, sim, né? Mas um trem... perder um trem desse pode levar 100 anos para ele passar de novo. Sim, né? Daí você fica vivendo, habitando em dimensões menos iluminadas, né? Vamos dizer assim, até que esse trem passe de novo. Então toma cuidado com isso. E se você quiser aprender mais sobre isso, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você garantir o livro do Bruno, Mistérios da Alma, que nem a cabrita Juliana que está nessa mesa, ela fala aqui, ó, Mistérios da Alma, com essas curiosidades e outros ensinamentos que as pessoas geralmente têm dúvidas. Então esse livro é um compilado para você que está despertando, está nesse processo inicial do conhecimento, do despertar do nosso lado extrafísico, da nossa verdadeira essência. Então, além desse mistério da cremação do corpo físico após o desencarne, tem lá horas iguais, tem acordar 3 horas da manhã, o que significa obsessor, enfim, tem isso lá. Tem um material vasto, né? Vai gostar bastante e vai contribuir com você. O link está aqui, você vai conseguir baixar o arquivo e lá no celular, lá no e-book, lá no Kindle, qualquer dispositivo que você tiver, você consegue acessar. Então o link está aqui na descrição para você.
Então, num processo de morte, né, de separação, a gente chama de morte, mas não no sentido de finitude, no sentido de separação mesmo, de ruptura entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então, quando há esse desligamento e ele é feito de forma gradual, a pessoa já está se acostumando com aquela ideia que ela vai morrer, né? Então, não que seja fácil, mas é mais tranquilo para a pessoa, por exemplo, ela está com câncer terminal e ela está vendo ali que não vai conseguir vencer aquela barreira, né? Ela já está com aquela ideia de que vai acontecer a passagem dela daqui a um tempo e ela tem um tempo para o corpo se despedir do espírito e vice-versa, né? Já a morte abrupta, num acidente, um desligamento rápido, um infarto fulminante, né, coisas que acontecem assim, de repente a pessoa morre, ela não teve um tempo para se desligar, para se despedir do corpo físico. Então essa passagem muito abrupta, muito repentina, faz com que o corpo físico sinta as impressões do espírito, mesmo depois de morto, e com que o corpo espiritual sinta as impressões do corpo físico, mesmo depois do desligamento, porque foi muito de repente, foi muito rápido e a consciência não teve esse tempo para se desligar. Então, nesses casos, os espíritos que ainda estavam muito ligados ao corpo físico, eles podem sentir a cremação. A dor da cremação. Então, quando uma pessoa fizer a passagem, daí em vida ter sido a vontade dela ser cremada, tudo bem se sentir sua dor, a gente foi criado numa cultura de apego, né, em que quando uma passagem acontece, você pode sentir uma dor, é uma ruptura, tudo bem, a gente entende, mas além de você pedir para Deus confortar seu coração, da família, da pessoa que foi, pede também para que Deus facilite o desligar, né, do espírito para com o corpo físico. Nisso, se for acontecer a cremação do corpo físico dessa pessoa que desencarnou, o espírito não vai sentir, entendeu? Então, em qualquer passagem de pessoas, né, a morte de pessoas que você vê daqui para frente, isso você pode espalhar essa notícia, espalhar esse conhecimento, pedir para que o desligamento aconteça, né, permanentemente, né, e que isso seja leve, que o espírito seja encaminhado, para que o corpo físico seja apenas o corpo físico, para que o carro seja apenas o carro, para que o espírito não sinta aquilo que está acontecendo ali. Exatamente, e tanto na filosofia budista, que fala muito do bardo, né, e do momento ali da morte, né, aquele período entre a pessoa morreu e o que vai acontecer com o corpo físico dela. Sim. Os espíritas também recomendam, né, igual ao budismo, que espere 72 horas, no né? Mínimo 72 horas. No mínimo 72 horas para acontecer esse desligamento. E enquanto isso, o budismo sugere cantar mantras. Cantar mantras, acender incenso. Mantras, né, dos festivais de Chod e tal, e todo aquele processo ali do desligamento. E os espíritas recomendam fazer orações, né, para que aquele processo ali aconteça da forma mais leve possível. E espíritos que têm mérito, né, que têm selos iniciáticos de outras vidas, que têm essa conquista, né, de ter vivido boas vidas, uma consciência, e uma mais consciência espiritual mais desenvolvida, eles recebem uma espécie de anestesia no momento da cremação e no momento do enterro, né? Então, eles não percebem aquele processo ali. É algo mais facilitado, né? Porque a pessoa já tem uma consciência, ela já construiu essa anestesia ao longo da vida dela através da aplicação dos conhecimentos dessa consciência espiritual. Então, para você desenvolver essa consciência espiritual, né, ter uma passagem lá na frente, não estou rogando praga para ninguém, mas se você quiser ter essa passagem mais leve, tranquila, facilitada, não depender da oração de ninguém aqui na Terra, adquire Mistérios da Alma, ele vai te expandir a cabeça e vai te fazer pesquisar outros temas, né, Paty? A morte não é uma praga, né, Luiz? É uma certeza, né, que vai acontecer com todos nós. É isso aí. Espero que você tenha gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Até mais.